com o membro do Farol, arquiteto e urbanista, Ronei Costa Martins Silva, que já está conosco. Ronei, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso Farol de Limeira. Um grande abraço, Ronei, e um ótimo 2022 para todos nós. Olá, Beto. Feliz 2022 para todos vocês, para todos nós. É uma alegria estar aqui com vocês. Ronei, hoje eu gostaria de puxar um assunto. Eu sei que você recentemente fez o seu primeiro cruzeiro, junto com a esposa, seu filho, enfim, e você me disse que foi uma experiência interessante, já tive a oportunidade de fazer também, mas diante de tudo isso que aconteceu, a suspensão desses cruzeiros, muitas contaminações, eu queria que você passasse um pouco para nós a sua experiência vivida num período em que tudo isso não havia acontecido ou estava apenas começando, Ronei. Pois é, Beto, foi uma experiência maravilhosa. Minha esposa acabou ganhando um pacote de cruzeiros em razão dela trabalhar como profissional da saúde. A MSC fez uma campanha, ofereceu, não é, para os profissionais da saúde um desconto generoso para fazer este passeio. Nós fizemos um passeio de 7 dias, saímos de Santos e fomos para Salvador e voltamos. Roberto, do ponto de vista do controle da pandemia, nós não sentimos dificuldade. Nós fomos testados na entrada, tivemos que apresentar o comprovante de vacinação, tivemos que fazer um teste 24 horas antes do embarque, fizemos um teste no embarque, e durante o passeio, 10% da população interna, dos viajantes, eram sorteados para fazer o teste. E nós fomos sorteados para fazer esse teste. Então nós fizemos o teste internamente também, não é? Então, do ponto de vista do controle, é óbvio que dentro do navio havia pessoas que rompiam o protocolo. Por exemplo, havia a obrigatoriedade da utilização de máscaras. Mas boa parte das pessoas, dos viajantes, não respeitavam essa orientação, não é? Muito embora a tripulação sempre cobrava a utilização de máscara. Enfim, a nossa experiência foi muito boa e nós não sentimos dificuldade alguma por conta da pandemia. As viagens sequenciais à nossa tiveram problemas, não é? O que nós vimos até que os cruzeiros foram cancelados. Mas a nossa viagem, que foi a segunda da temporada, foi uma viagem inesquecível. E a sua esposa, como profissional da saúde, ela também... Você me ouve bem, Ronei? Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, Beto. Estou ouvindo bem. Beleza. E a sua esposa, como profissional da saúde, evidentemente que ela tem um olhar mais apurado que o nosso. Ela se sentiu confortável nessa viagem, Ronei? Olha, com relação à utilização das máscaras, ela sempre apontava. E a gente procurou lugares abertos, a gente não ficou em lugares fechados, em lugares confinados, onde havia muitas pessoas e algumas delas, boa parte delas, sem máscaras. Então nós optamos por escolher conviver e passar esses 7 dias em lugares que fossem bem ventilados e não confinados. Esta foi uma orientação dela e que a gente seguiu à risca, mas ela comentava sempre que a tripulação estava respeitando os protocolos e orientando os viajantes para que eles utilizassem máscara o tempo todo, mas os viajantes não respeitavam. Então havia este delay, este desrespeito. Me parece que nós, Beto, somos deseducados e não respeitamos os protocolos da pandemia impostos por este controle sanitário, não é, Beto? Nós somos uma população que ainda não aprendeu a seguir as orientações para o nosso próprio bem. Então havia sim esta preocupação da Juliana e, por conseguinte, da nossa família. Mas com relação ao controle feito pela tripulação, foi algo de se destacar, não é? Mas as pessoas de fato não respeitavam. Ronei, agora emprestei o olhar da sua esposa e agora empresto o seu olhar como observador do mundo, assim como eu. Dr. Roberto Zeballo, especialista também na área de infectologista e tal, médico intensivista e tal, ele
ele concedeu essa semana uma entrevista muito interessante. Entre os trechos abordados, ele falou uma coisa e eu gostaria do seu olhar diante disso. Ele falou, olha, essa pandemia, alguns exageros que foram cometidos, ela instaurou entre nós um pânico que muitas vezes é desnecessário. Ronei, meu grande amigo, agora nós estamos diante do avanço da Ômicron, nós temos algumas previsões pessimistas em relação ao avanço da pandemia em nosso país, embora até agora, com números não tão expressivos em termos de gravidade. Você acha que as pessoas estão ficando alarmadas demasiadamente, Ronei? Há motivo para isso? Roberto, eu sinto que há motivo para isso, e eu ando cético com relação à expansão da pandemia. Há duas vertentes possíveis aí de analistas que eu tenho acompanhado. A primeira delas é que alguns consideram que a Ômicron pode ser uma variante que tende a levar o coronavírus para o controle, ou seja, que a Ômicron seria uma espécie de evolução do coronavírus, no sentido de que o vírus sempre evolui para não matar o seu hospedeiro, por uma razão. Quando o vírus mata o seu hospedeiro, ele também morre, porque ele não é um organismo vivo autônomo. Esta é uma análise, porém a outra análise, de outra vertente de pesquisa, diz respeito ao fato de que a Ômicron, esta variante, pode ser uma variante de transição. O que significa isso? Significa que essa variante pode trabalhar para espalhar o vírus na maior quantidade possível, aumentando a população do vírus, para que neste aumento possa surgir uma nova variante, mais letal. Então esta é a minha preocupação, nesta segunda vertente de análise, de que a Ômicron cumpre o papel de apenas e tão somente provocar o máximo espalhamento do vírus no planeta, para que haja maior chance do surgimento de uma nova variante, esta sim mais letal. Portanto, a minha preocupação está neste campo. Está comprovado que a Ômicron não é uma variante tão letal, quem contrai tem sintomas leves, mas o problema é que esta variante ela pode provocar o espalhamento do vírus, tendo em vistas o futuro surgimento de uma variante que possa, porventura, por desventura, ser, por exemplo, imune às vacinas. Isto me preocupa, Beto. Por isso, eu acho que nós precisamos acentuar o controle sanitário. Nós precisamos aumentar o rigor com relação ao uso de máscaras, aumentar o rigor com relação às barreiras sanitárias, porque, de fato, a pandemia não foi embora e eu temo que nós estamos no limiar de um agravante neste momento no nosso planeta. Isso me preocupa por demais, Beto. Eu ando cético com relação ao avanço da pandemia. Ela não está controlada. Você sabe que nós estamos usando máscara, né? E sempre quando eu entro num ambiente fechado, evidentemente, ao colocar a máscara, eu tenho tido uma sensação meio estranha ultimamente, Ronei. Estranha no bom sentido. Quando eu coloco a máscara e eu entro numa farmácia, por exemplo, ou no supermercado, eu falo para mim mesmo, eu preciso me proteger, algo que eu não falava anteriormente. Então, eu estou muito preocupado comigo agora. Né? Evidentemente que eu estou preocupado com o próximo, mas eu estou muito mais preocupado comigo ultimamente do que propriamente com colocar a máscara. Nossa, que chato, que horror, não consigo respirar, etc. Mas isso tem feito que eu mudasse radicalmente o meu comportamento. Vamos mudar a chavinha. Ronei, enquanto você toma um rápido café, eu vou colocar no nosso bate-papo o Antônio Cláudio Bontorin, que estará comigo logo mais no Debate Farol. Vamos fazer um mini debate, falar um pouco de política nesse momento. Cláudio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Farol. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto, um abraço, meu grande amigo Ronei. De fato, a questão é assustadora no momento. Nós tivemos aí os números da última semana aqui em Limeira bastante elevados, né? O que mostra o resultado do Natal. O resultado do Ano Novo ainda não chegou. E quem comentou sobre a questão da Ômicron como um possível fim da pandemia foi o Dr. Pedro Halal, que é infectologista e professor da Universidade Federal de Pelotas.
é um dos grandes especialistas, um dos grandes nomes da ciência brasileira nessa área, que tem mostrado também a sua preocupação a despeito daquilo que o Ronei falou. Se a Omicron pode ser, de fato, o fim ou o começo do fim da pandemia, como ele mesmo citou, ele não está tão otimista assim na questão das contaminações, porque ele também acredita que nós teremos um novo pico, nós só não sabemos como vai ser esse pico, como vai estar preparado a estrutura da saúde pública para atender uma nova demanda alta de contaminados Covid. Deixa eu colocar uma questão, então, para ambos. Nós estamos vivendo um ano eleitoral, um ano que promete muita pancadaria, no bom sentido. Já estou vendo, inclusive, o candidato Sérgio Moro, ele já está, além de estar com postura de político, falando como político, ele também deu uma engordadinha como político também, que deve estar frequentando muitos jantares, né? Assustei hoje com a silhueta do ex-juiz Sérgio Moro, mas eu gostaria de propor uma pergunta para ambos, né? Enquanto as novas pesquisas não saem, ficamos com as antigas. A exposição do ex-presidente Lula, que foi muito grande, eu começo a perceber que tem enfrentado já algumas críticas um pouco mais contundentes, principalmente em relação a possíveis reformas que ele venha fazer. Ontem mesmo houve uma manifestação de um eminente advogado favorável à candidatura do ex-presidente Lula, num jantar de advogados, etc. Pergunto a ambos, começo com o Ronei, essa exposição antecipada, até em clima de já ganhou, do ex-presidente Lula, pode ajudá-lo ou prejudicá-lo nesse momento? Olha, Beto, o Lula tem um recal da época que ele foi presidente do país. Ele foi presidente durante 8 anos e, neste período, Beto, o país logrou grandes avanços. Então, na verdade, o Lula tem este recal, ele tem esta herança, não é, sobre a qual ele faz o trabalho. Esta grande exposição que tem sido que o Lula, a qual o Lula tem sido submetido, tem provocado, não é, tem sido protagonista desta exposição. Eu não vejo como problema. Que os ataques virão, isto é óbvio. Que tentarão reeditar todo aquele conjunto de denúncias que ele sofreu durante o período que saiu da presidência, isto com certeza virá e virá com força por meio dos veículos de comunicação, virá com força por meio da comunicação paralela via internet, via WhatsApp, Facebook, Telegram e outros. Eu tenho certeza que isto virá de uma forma ou de outra, Beto. Mesmo que ele não tivesse feito essa exposição prévia antes do período eleitoral, esses ataques à pessoa do Lula, reeditando todo aquele período que ele sofreu de denúncias, que ficou mais de um ano preso, isto virá inevitavelmente. Eu acredito, Beto, que a estratégia de campanha do ex-presidente Lula e atual candidato, eu acredito que a estratégia está acertadíssima. Ele está dialogando com todos os setores, ele está buscando os setores da direita, não é? Esta aproximação com o Geraldo Alckmin é um sinal, é uma sinalização de que o Lula compreendeu que a próxima eleição, agora, deste ano, ela não é uma disputa entre direita e esquerda, entre programas de governo. Não é. A eleição que está dada agora em 2022 é uma disputa entre quem defende a democracia e quem defende o fascismo. É uma eleição, é uma disputa entre quem defende o sistema eleitoral brasileiro e quem é a favor de um golpe, a favor de fechar o Superior Tribunal Eleitoral. É uma disputa entre quem defende os 3 poderes da República e quem é contra os 3 poderes da República, pretendendo, por exemplo, instalar uma ditadura. É esta disputa que está dada. E por isso, a aproximação do Lula com o Geraldo Alckmin é um sinal de que ele compreendeu que disputa será dada em 2022. E a disputa é entre quem defende a democracia e quem é contra a democracia. Todos que defendem a democracia de um lado
e todos que são contra a democracia de outro lado. É esta disputa que estará dada neste ano e em outubro. Cláudio, nosso amigo Ronei já lhe deu subsídios para uma coluna e meia, mas antes da sua resposta, deixa eu te colocar uma outra situação em cima disso que disse o nosso caro Ronei. Você não está achando também que o Lula está muito diferente daquela postura do paz e amor? Eu tenho notado em algumas manifestações dele uma espécie de um rancor, como que ele quisesse se vingar de algumas pessoas. Então, você tem notado isso também, Cláudio? Olha, Beto, o que eu tenho notado é a questão dele estar, me parece, mais maduro e não estar preocupado mais em demonstrar aquela característica do Lulinha Paz e Amor, daquele período em que ele foi eleito em primeiro mandato, mas a gente percebe que ele, de fato, ele está bastante incomodado com o que aconteceu com ele. Eu não sei se ele vai bater mais no Moro ou no Bolsonaro, mas ele está trabalhando no sentido de, como o Ronei disse, de juntar algumas forças, inclusive de espectros ideológicos diferentes dele, ou diferente do próprio PT, ou que, de certa maneira, é importante, é um fator interessante, embora eu, particularmente, seja contra a aproximação com o Alckmin, mas política é política e a gente não deve descartar nenhuma situação. Eu acredito que ele vai, se eleito, governar de forma diferente dos 2 primeiros anos que ele governou. Ele deve ter aí um grupo de técnicos bastante pesado, né, em termos para ajudá-lo na administração, no governo federal, caso seja eleito. E também está trabalhando no sentido de expor essa imagem dele de forma mais real e sem o populismo que ele alcançou ou que ele praticava em alguns momentos, né? Ele, de fato, está mais aparentemente tranquilo, não está preocupado com discursos mais radicais, falou de reformar a reforma trabalhista, teve um puxão de orelhas e parece que deu uma acalmada, né? Mas a ação dele, como foi a pergunta que você fez ao Ronei também, ela vem sendo de forma bastante calculada e não pode só cair nesse canto da sereia do já ganhou. Nós temos um levantamento que saiu hoje da Quest Consultoria, onde ele está com 45%, o Bolsonaro 23% e com chances de primeiro turno, como todas as outras pesquisas demonstraram. Ontem, também pela Quest, que é uma consultoria especializada, inclusive na área digital, mostrou que ele ultrapassou o Bolsonaro nessa seara, que era praticamente uma exclusividade do atual presidente, no sentido de aglutinar seus seguidores. Então, tudo caminha da forma como foi planejado, mas, como o Ronei disse, virá pancadaria, virá de todos os lados, lembranças, assim como o Bolsonaro vai tentar se lembrar do atentado, Moro vai tentar mostrar o passado de juiz dele, quando ele condenou o Lula, quando ele mandou prender um monte de políticos, inclusive o Sérgio Cabral, totalmente algemado dos pés à cabeça, né, que chocou a opinião pública, inclusive.
Mas nós estamos só no começo, né? Nós não temos certeza se ele vai ser candidato, quer dizer, nós não temos a certeza no sentido de falar, não, ele é candidato, ele é pré-candidato, assim como todos os demais. Mas só teremos uma definição do quadro a partir de abril, quando os prazos efetivos e do calendário eleitoral do TSE começam a valer. Perfeito. Tá certo, Cláudio, concordo também. Ronei, para a gente fechar, senão o seu café vai esfriar aí. Lembrando que o ex-presidente Lula, notícia de ontem, está processando o Deltan Dallagnol em função daquele PowerPoint, lá daquela exposição do ex-presidente como chefe de uma ramificação criminosa. Ronei, estamos ainda em época de especulações e projeções para 2022. O que falta para a terceira via, se é que ela vai existir? Um bom nome ou uma boa ideia, Ronei? Roberto, há algo inédito nesse processo eleitoral que nós já estamos identificando. 6 meses antes da eleição, as pesquisas espontâneas, a pergunta espontânea da pesquisa, naquela o pesquisador não indica o nome dos candidatos, a pessoa diz quem vem à mente, nunca aconteceu de 60% do eleitorado indicar um nome. Este percentual ele só acontece às vésperas da eleição. Nós estamos falando que espontaneamente, 45% dos brasileiros indicam Lula e 20% dos brasileiros indicam Bolsonaro. Então nós estamos considerando que espontaneamente, 8 meses antes da eleição, 10 meses antes da eleição, espontaneamente 65% dos brasileiros já têm o seu candidato. Isso é um dado desestimulador para a terceira via, Beto. A terceira via não tem para onde ir. Ela não tem caminho, ela não tem terreno para transitar. Porque, de forma inédita, esta eleição ela já se polarizou 10 meses antes, o que mostra os dados das pesquisas espontâneas. Todas as pesquisas espontâneas de todos os institutos de pesquisa indicam que 60% a 65% do eleitorado já escolheu espontaneamente o seu candidato. Ou é Bolsonaro ou é Lula. Neste aspecto, a partir deste dado, Beto, eu diria que a terceira via nasce morta. Nasce morta. Não tem opção. Não tem alternativa para a terceira via, Beto. Interessantíssimo isso, hein, Cláudio? O que você achou, Cláudio? A terceira via realmente está, como a gente costuma dizer, caçando no mato sem cachorro, né? Porque acredito que faltam nomes, faltam ideias, falta discurso e, apesar de a esquerda também não estar unida, a terceira via tem muito mais candidatos que a própria esquerda. E a terceira via pode também representar um apoio ao próprio atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Então a gente vai ter, bem acredito nisso, uma polarização novamente, desta vez entre Lula e Bolsonaro. A não ser que o Ciro Gomes deslanche em algum momento. Mas ele ultimamente está bem apagado, não sei se já entregou os pontos, mas ele tem aparecido cada vez com suas divulgações e com suas ideias no processo, Beto. Perfeito. Voltar aos percentuais? Sim. Beto, veja, eu falei que 65% do eleitorado espontaneamente já escolheu, correto? Uhum. Nós precisamos acrescentar nesta análise que 20% do eleitorado não vota, ou se abstém, ou vota nulo, ou vota branco. 20%. Esse percentual é batata. Todas as eleições registram 20% do eleitorado que não escolhe votar. Se nós considerarmos este 20% do eleitorado que não escolhe votar, sobra para a terceira via, Beto,
15% de votos para serem disputados. Percebe? Não tem saída para a terceira via, saída possível. Bem lembrado, Ronei, bem lembrado, porque não é uma conta justa, né? Nesses votos Pois se é. dissipam. Exatamente, exatamente. Pois é. Tá bom. Valeu. Ronei, mais uma vez, muito obrigado pela contribuição valiosíssima ao nosso Farol de Limeira. Tenha uma ótima sequência de semana e conto com a sua audiência hoje à noite, com a participação do psiquiatra aqui no nosso debate Farol, Dr. Paulo Gracioli. Ronei. Muito carinho, muita admiração pelo Dr. Paulo Gracioli. O Debate Farol tem trazido personalidades ilustres que Limeira precisa referendar e acompanhar. Parabéns pela iniciativa, com certeza eu serei um espectador, acompanharei o Debate Farol. Grande abraço para o Cláudio, grande abraço para você e para todos que nos acompanham. Um beijo para todos e uma boa continuidade de semana para todos nós. Valeu, valeu, Ronei. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.